No dia 25 de abril de 1974, sob a pressão das forças anticoloniais em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, um golpe militar em Lisboa derrubou a ditadura fascista do Estado Novo. Depois, trabalhadores rurais e urbanos começaram a tomar controle das fábricas e campos numa revolução social. Isto é a história da classe trabalhadora. Nasci num país de silêncio e luto e cresci rasteiro, o meu pão era curto. Não vendi a esperança nem pedi meu preço. De tudo que vi nunca mais me esqueço. Fui vivendo à força de suor e fome. Vi levar amigos do meu mesmo nome. Nas balas da sorte tive a minha escola. Aprendi a vida na morte em Angola. Olá, sejam bem-vindos ao podcast da História da Classe Trabalhadora, onde iremos abordar diversos temas relacionados com a história da nossa classe em maior profundidade, juntamente com pessoas que estudaram ou vivenciaram os períodos abordados. Nesta série de episódios vamos falar da Revolução Portuguesa de 1974 a 1975, conhecida como Revolução dos Cravos. Hoje começaremos por falar sobre o que era a vida no tempo da ditadura, o que foi a Guerra Colonial e como se deu o próprio 25 de Abril. Dentro de uma semana lançaremos um segundo episódio, focado no processo revolucionário e na contra-revolução do 25 de Novembro, e finalizaremos com um terceiro episódio sobre o colonialismo português e as suas consequências nos povos colonizados e no racismo que perdura em Portugal até hoje. Bem, apenas para dar um pouco de contexto histórico, Portugal foi uma monarquia durante séculos até esta ser derrubada em 1910 e declarada a Primeira República, que se viria a revelar altamente instável. Por sua vez, a República foi derrubada por um golpe militar em 1926 e instaurou-se a chamada Ditadura Nacional. Em 1928, António de Oliveira Salazar torna-se Ministro das Finanças e em 1932 Primeiro-Ministro. Salazar elaborou uma nova Constituição que declarou Portugal como uma república corporativa unitária, mais conhecida como Estado Novo. Ideologicamente, o corporativismo defende que a sociedade deve ser estruturada em corporações subjugadas ao poder estatal, nas quais se integram patrões e trabalhadores, e que eram chefiadas na prática pelos próprios patrões, eliminando assim a luta de classes entre explorados e exploradores. Ou assim o diziam eles. A forma mais famosa de implementação do modelo corporativista foi talvez o da Itália, pelas mãos do ditador fascista Benito Mussolini. As organizações de trabalhadores independentes eram proibidas, assim como todos os tipos de sindicatos independentes ou ações diretas dos trabalhadores, como por exemplo as greves. Quando a Guerra Civil Espanhola estourou, em 1936, Salazar apoiou as forças nacionalistas do general Francisco Franco. Na Segunda Guerra Mundial, Portugal era oficialmente neutro, mas na realidade negociava discretamente com ambos os lados beligerantes, exportando enormes quantidades de minérios e alimentos tão necessários no país que era dos mais pobres da Europa. Depois da guerra, e apesar da brutal ditadura em que se vivia, Portugal foi um dos cofundadores da Aliança Militar da NATO e comercializava livremente com as democracias da Europa Ocidental, tais como o Reino Unido e a França, com as quais tinha algo em comum: a violenta subjugação das suas colónias: Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e os territórios indianos, Goa, Damão e Diu. Enquanto os movimentos anticoloniais na maior parte do mundo acabaram por forçar a vários níveis de autonomia e concessões das potências coloniais europeias, Portugal recusava-se a ceder, tendo sido o último império colonial formal a desaparecer. E, como veremos, isso acabaria por levar em última instância à queda do regime. Connosco temos Isabel do Carmo, nascida no Barreiro, uma cidade operária bastante politizada na época do Estado Novo. Estudou medicina e juntou-se à Ordem dos Médicos, que tinha uma forte postura anti-regime, o que a levou a ser fechada pela PIDE. Paralelamente, entrou para o Partido Comunista, do qual se viria a afastar anos mais tarde. Em 1970 fundou as Brigadas Revolucionárias, uma organização que levava a cabo ações armadas contra a ditadura, sem comprometer a vida de civis ou pessoas envolvidas. Depois do 25 de Abril, acreditava, nas suas palavras, que acabava a luta armada e começava outra luta, a luta em liberdade. Após a contra-revolução do 25 de novembro de 75, foi presa preventivamente e sem acusação por 4 anos, até que saiu e continua como médica, sem nunca deixar por aí intervenção política. Destaca-se a sua militância atualmente com outros profissionais de saúde que em 2020 escreveram um manifesto intitulado "Salvar o Sistema Nacional de Saúde, estamos do lado da solução". Aquilo que se passava com o regime e a ditadura era aquilo que eu disse primeiro, que era a pobreza. Era um país pobre. Era um país que, depois do fim da Segunda Guerra, e é aí que começa a minha infância, enquanto que os outros países da Europa evoluíram para a democracia, a França, a Inglaterra, a Itália,
Portugal, Espanha e a Grécia ficaram debaixo do tapete. As democracias não se incomodaram muito, nem nada, que estes países ficassem debaixo de ditaduras. Portanto, a ditadura tinha as várias expressões que a ditadura tinha, uma delas era a pobreza. Era um país muito pobre, onde havia fome. Nos anos 60, oficialmente registado, ainda morriam 300 pessoas de fome, ou seja, na certidão de óbito constava fome. Morrer de fome é muito violento, porque para morrer de fome é preciso que aquela pessoa durante muito tempo esteja sem qualquer alimento. Portanto, era um país onde havia fome, fome a sério, e onde havia uma zona que não era de fome para morrer, mas era de enormes necessidades, e onde as pessoas tinham uma alimentação resvés com a fome. Tinham pão que nunca era. Agora chama-se-lhe saudável, porque é mistura. Mas, de facto, naquela altura, o pão branco, chamado pão branco de trigo, era reservado para os ricos e o pão escuro era para os pobres. Felizmente, era um pão mais completo. Mas não era isso que as pessoas pensavam. As pessoas pensavam que lhes estava reservado o pão escuro e gostaria era de comer pão branco. Portanto, aquilo que as pessoas comiam era pão, sobretudo, coisas que enchessem. As que não estavam mesmo na zona da fome. E, portanto, quando se fala da alimentação mediterrânica, ok, é muito boa, é um bom padrão, mas as pessoas do Mediterrâneo, não sei como se passava, mas já ouvi colegas espanhóis dizerem o mesmo, o que se passava era sobretudo fome. Portanto, não havia aquela bela composição que eu defendo do padrão mediterrâneo. Havia para alguns. Portanto, é uma situação social de fome mesmo, de trabalho intenso, porque no campo não havia horários de trabalho, pois a luta pelas 8 horas de trabalho foi muito dura, é conhecida a luta no Alentejo, que levava à intervenção da GNR, que levou a uma morte. Portanto, a luta pelas 8 horas, e reparem que a luta pelas 8 horas de trabalho era uma coisa que se fazia nos Estados Unidos no século XIX. A data do 1 de maio é uma data do século XIX, dos mártires de Chicago, que foram enforcados por causa de lutarem pelas 8 horas. Mas isso pensava-se muitos anos, assim, fazendo de cor 70 anos antes. E em Portugal, no entanto, as 8 horas de trabalho não existiam em relação aos campos. Nas fábricas existiam, mas os salários nas fábricas eram e são muito baixos, e, portanto, se nós dizemos que agora em Portugal, neste momento, há 20% de pobreza, naquela altura, vejam bem a enormíssima quantidade de pobreza que havia. E isto é interessante para mostrar também o retrato do capitalismo, porque não há capitalismo bom e capitalismo mau. O capitalismo é a acumulação de riqueza através do rentismo, de rendas e da exploração de trabalho. E mais nada. É assim. E depois há os capitalistas que aparecem como pessoas que são muito boas, porque fazem caridade, porque abrem uma escola para os trabalhadores, etc. Há depois esse espelho, mas o sistema em si é isto. E isto inclui haver desemprego, que sem desemprego não se consegue manejar os salários, não é? Não se consegue pagar menos aos que lá estão. É a regra. Infelizmente, esta análise, nesta mesma perspectiva, não existiu. Pelo menos no Barreiro não existiu e foi pena. Portanto, temos aqui várias classes trabalhadoras que sofriam umas de pobreza, outros eram aquilo que se chamava, é uma palavra muito típica do período da ditadura, remediado. Os remediados conseguiam sobreviver, mesmo à tira, as crianças compravam os sapatos por ano, havia ali um clima de remediado. E nos campos era pior, nos campos ao sul do Tejo era pior, ao norte com a micropropriedade as pessoas provavelmente não tinham fome, mas contam-me que nas aldeias, que em algumas aldeias, os assalariados tinham muito pouco para sobreviver, mesmo no norte, e mesmo no Minho, onde havia aquela propriedade pequena. Nas beiras, por aquilo que eu ouço, e eu tenho registado um bocado isto, as pessoas também sobreviviam com os pequenos campos que tinham, onde ter um porco já era uma riqueza e que dava alguma carne para durante o ano, mas para chegar a ter um porco, ou seja, para comprar um porco
fruto das outras coisas que produziam e vendiam na feira, era um passo grande. Francisco Fanhais, reconhecido cantor de intervenção que se juntou à luta contra a ditadura nos anos 60, conta-nos um pouco da sua experiência com a repressão e a censura. A situação que se vivia nessa altura era uma situação de asfixia, não é? Era uma situação de grandes dificuldades em a pessoa poder exprimir livremente aquilo que pensava. Isso ao nível do cotidiano e ao nível da expressão poética, expressão musical, etc. Portanto, no ponto de vista, quer dizer, aquilo que mais completamente a mim respeito, quando eu começo a dar conta da situação crítica e asfixiante em que se vivia, começo a orientar os meus poemas para uma temática mais social, mais da denúncia da situação, mais de tentativa de apelar à resistência do povo português contra a situação que vivíamos. Juntando-me assim a todos aqueles amigos e companheiros que já nessa altura denunciavam toda essa situação. Foi a partir de certa altura que eu passei então a integrar o grupo dos cantores que com a sua voz, os seus poemas, a sua guitarra, denunciavam a situação que estava a viver. Isso aconteceu sobretudo a partir do final dos anos 60, em que comecei a cantar em público e, portanto, depois tive aquele programa do Zip Zip, onde fui através do Vato Resto pela mão de Zé Afonso. Foi a partir daí assim que eu comecei também a integrar o coro dos cantores que não se limitavam a não concordar com a situação política, mas usavam a sua música e os seus poemas para denunciar ativamente a situação que se vivia e, sobretudo, a guerra colonial. Foi aí que começaram os dissabores, não é? Que não era só a parte da musical, mas já agora a parte artística, a poética, literária, a parte do teatro, a parte do cinema, tudo isso era uma frente grande, ampla, de denúncia do que estava a passar. Portanto, o que eu posso falar de mim é que passei então a integrar o grupo daqueles que denunciavam a guerra colonial. As nossas sessões foram muitas vezes proibidas, as nossas sessões foram algumas vezes interrompidas pela PIDE, muitas vezes as nossas sessões, quando não eram interrompidas pela PIDE, eram objeto de relatórios pormenorizados sobre o que estávamos a cantar e o que estávamos a dizer, e portanto foi esse o meu contributo, não mais importante nem menos importante do que aqueles todos que fazíamos parte desse grupo que não se contentou com pensar contra o governo, mas tentando verbalizar publicamente essa discordância em relação à situação que vivíamos, em relação à ditadura. Apenas para contextualizar, a PIDE era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, por vezes chamada DGS, Direção-Geral de Segurança. Esta polícia secreta era responsável tanto pela repressão dos trabalhadores em Portugal, especialmente socialistas, comunistas e anarquistas, mas também levava a cabo ações de contra-insurgência nas colónias. Era bem conhecida pelo recurso à tortura, algo que toda a gente sabia, mas que não se falava. Depois, a 25 de Abril, fui à Torre do Tombo à procura do meu dossiê da PIDE e lá encontrei uma série de relatos, de relatórios de situações onde eu estava, onde eu tinha ido cantar, onde é denunciado o que eu disse, onde outras sessões, por isso simplesmente, outros relatórios onde se diz que eu sou proibido de cantar, etc. Tenho imensos documentos desse género, e eventualmente poderei facultar algum, no sentido de demonstração cabal de que como nós éramos proibidos de cantar, não é? E às vezes até ameaçados de prisão, como aconteceu uma vez que eu me lembro que ia cantar ao entroncamento e a polícia proibiu a sessão, proibiu-me de cantar. E eu, quando as pessoas se reuniram na sala, as pessoas se reuniram na sala, estava lá o sargento da guarda e depois a pessoa que tinha organizado a sessão, que de resto era o prior do entroncamento, nessa altura, isto foi em 69, salvo erro, ele disse: está aqui o sargento da guarda para prender o Fanhais caso ele abra a boca para cantar. Não é? E nós demos a volta à situação. Quando tomei a palavra, disse: eu estou aqui proibido de cantar, está ali o sargento para me prender se eu cantar o que quer que seja, mas vocês não estão proibidos de cantar, nem eu estou proibido de falar. Portanto, eu disse assim: se eu agora pudesse cantar, eu cantava um poema que diz: cortaram as asas ao roxinol sem asas não pode voar. Pronto. E quando eu disse a letra desse poema, o pessoal começou a cantar. E cantaram eles em vez de mim. A seguir, disse: bem, agora se eu pudesse cantar, cantava um poema que diz, tem um refrão que diz: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Eu não posso cantar, mas vocês podem cantar se quiserem. E o pessoal todo começou a cantar o refrão: vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, etc. Portanto, demos a volta à situação, o sargento da guarda estava enfiadíssimo, coitado, mas correu tudo bem, porque as ordens dele foram cumpridas, eu não cantei, as pessoas cantaram e, quer dizer, o resultado final foi
1000 vezes superior àquilo que teria acontecido se eu efetivamente tivesse cantado, porque a revolta instalou-se nas pessoas e as reações foram completamente de repúdio à situação que estávamos a viver, não é? Não, bem, há outro episódio, quer dizer, aí assim, em que houve um confronto direto, digamos, com a polícia, que foi uma vez nos Açores. Eu tinha ido cantar, convidado para cantar, a sessão foi proibida, mas os organizadores tentaram encontrar uma outra sala onde eu pudesse cantar, e então encontraram o primeiro andar do restaurante. E então juntámos-nos no dia a seguir ao dia em que estava previsto eu cantar, e pronto, organizaram essa sessão no tal primeiro andar. Eu estava a cantar, estavam cerca de 30 pessoas, para aí, 40 pessoas, não sei. Eu estava a cantar e a porta abriu-se e eu olhei, reparei pela reação das pessoas que era alguém da PIDE. E eu estava a cantar o Roxinol, justamente, cortaram as asas ao Roxinol e o homem bateu-me no ombro e disse: "O senhor não pode cantar." Eu continuei a cantar. Ele mais forte bateu-me e disse: "O senhor não pode cantar." Eu interrompi, virei para o homem e disse: "Olha, eu não estou habituado a que me interrompam enquanto eu estou a cantar." E continuei a cantar. O homem tornou-me a bater no ombro e disse: estou aqui para o proibido de cantar." E eu disse: "Olha, não sei quem o senhor é, faz favor, identifica-se." "Eu não me identifico porque todas as pessoas que aqui estão sabem quem eu sou." "Está bem, mas eu não sei quem é o senhor não conheço o senhor de lado nenhum, faz favor, identifica-se." Bom, aquilo começou-se a gerar ali um burburinho entre as pessoas reagiram: "Mas que raio, mas estamos no país, não se pode cantar, mas o que é isto, não há liberdade, etc, etc." E o homem ficou assim, ficou um bocado apreensivo, digamos, com a reação das pessoas, não é? E até depois chegou a dizer: "Bem, aquela velha resposta que é sempre a safa para quem não tem outra desculpa, e diz: eu estou aqui a cumprir ordens, eu estou aqui para proibir este senhor de cantar, se ele cantar eu vou prendê-lo, mas os senhores podem fazer o que quiserem, até me podem mandar aqui da janela abaixo, mas eu estou aqui para cumprir ordens." Não é? Aquilo acabou por não se poder cantar, etc., mas foi assim uma ocasião em que eu, sem saber muito bem onde é que fui buscar as forças para enfrentar um homem da PIDE, porque apesar de tudo a gente tinha receio das consequências, mas pareceu-me que se eu não tomasse uma atitude, enfim, não fizesse das tripas de coração, se calhar as pessoas também se podiam, enfim, pôr um bocado nas encolhas. Mas o que é certo é que eu fui buscar forças, não sei aonde, para responder ao homem, e as pessoas reagiram também violentamente em relação... Portanto, aquilo teve um efeito, se calhar, melhor do que se eu tivesse efetivamente cantado isto. A repressão fazia parte da sociedade portuguesa da época e tinha diversas ramificações que abrangiam todos os aspectos da vida das pessoas, como a Isabel explicará melhor. Depois disto tudo, havia a repressão. E a repressão era de muitas maneiras. Havia a censura, portanto, nenhum jornal publicava sem ir à censura. É muito difícil, eu às vezes mesmo aos meus filhos, e aos meus netos são pequeninos, mas aos meus filhos tento explicar isto. Os jornais são diários e diariamente aquilo, e não havia rotativas, era impressão à mão com chumbo, letra a letra. Depois é que apareceu nas rotativas e era um bocadinho mais rápido. Letra a letra, com chumbo, os jornais diariamente eram feitos, iam à censura, a censura cortava, aparecia com o lápis azul a cortar, e depois os jornais, aqueles buracos que tinham o lápis azul, que tinham sido cortados, tinham que ser preenchidos por outro texto. Isto era todos os dias. O que acontecia era que isto acontecia em todos os jornais e todos os dias. Mas claro que os jornalistas evitavam ter estes buracos com o risco azul, porque sabiam o que é que isto constituía, ir encher aquele buraco. E então, previamente, logo condicionava o que escreviam. Portanto, nós não sabíamos nada do que se passava fora do país. Nadinha, nem dentro. Portanto, censura nos jornais, censura nos filmes, censura no teatro. Eles assistiam à estreia e cortavam na estreia. Os livros, não havia censura prévia, os livros saíam e eram apreendidos depois. Portanto, estão a ver o clima em que nós vivíamos de falta de informação. Depois, as pessoas que se organizavam contra o regime, contra a ditadura, eram presas, eram torturadas, ficavam anos, algumas, nas cadeias, e foi assim que nós vivemos até ao 25 de Abril. Manifestações eram proibidas, reuniões eram proibidas, vivemos assim ao 25 de Abril. Agora vejam lá se nós não tínhamos vontade que esta ditadura fosse derrubada. E houve gerações que viveram, quer dizer, isto começou em 26, houve gerações que viveram uma vida inteira assim. E daí a enormíssima alegria de algumas, sobretudo estas gerações, que viveram toda a vida assim, quando chegou o 25 de Abril. Sobre a repressão e a perseguição em Portugal, nomeadamente pela PIDE, temos também o testemunho de Sérgio Ribeiro, economista, resistente antifascista, ex-preso político e militante do PCP, que irá relatar a sua experiência na prisão. Eu tive uma experiência de prisão muito concreta, muito sofrida.
mas posso dizer que não foi nada comparado com o que alguns camaradas meus sofreram. Eu fui preso em 17 de maio de 1963, estive nos curros do Aljube, que é um espaço de 1,10 m por 1,70 m. Apenas como referência, o Aljube, Caxias e Peniche, entre outras, eram as prisões mais comuns para onde eram enviados os presos políticos em Portugal continental. Nas colónias havia autênticos campos de concentração, sendo o mais conhecido o do Tarrafal em Cabo Verde, onde eram colocados imensos guerrilheiros dos movimentos de libertação africanos e também alguns presos antifascistas portugueses. Foram muitos os que perderam a vida nestes campos para a fome, doença e tortura. Encerrado em isolamento durante uma semana, em condições muitíssimo más, em que não há espaço, não há contactos, não há nada. É o homem entregue a si próprio. O ser humano, ainda por cima, sofria de asma, que era muito complicado por causa do pó, da palha, daquele espaço. Mas onde tive alegrias muito interessantes. Descobri a diagonal, descobri que em vez de fazer 2, 3 passos por 2 passos, podia fazer 4 com a diagonal. Descobri coisas incríveis, descobri que a comunicação entre salas é possível através dos nós dos dedos, com um alfabeto em que um toque é A, 2 toques é B, e comunica-se com a sala ao lado, onde está outra das mesmas condições que nós. Portanto, é uma experiência que eu recordo como uma experiência muito dura, mas também muito viva, em que é tal maneira importante esta experiência que dou só este pequeno pormenor. É-nos tirado do cinto, é-nos tirado dos óculos, era-nos tirado o que quer que fosse que pudesse levar ao suicídio. E foi duro, foram 8 dias muito, muito duros, mas ao mesmo tempo com alegrias. O ser humano é muito curioso quando está em tensão. Depois foi um interrogatório em que não me posso queixar de brutalidades, mas tive maior das brutalidades. É a tortura da privação do sono, é uma tortura em que é o próprio torturado que se tortura. Eu, quando falo disso, e gosto de falar disso porque é de certo modo quase catarse, quando falo disso eu lembro o que foi estar dias sem dormir, noites sem dormir, com alguém a impedir-me que eu caia no sono. A única tortura, digamos, ativa da parte desse agente torturador era de impedir de dormir. E com perguntas, de vez em quando, querendo que nós disséssemos coisas que não queríamos dizer, porque todo o aparelho clandestino dependia daquilo que nós disséssemos ou não disséssemos. Portanto, foi um período muito complicado, foram uns dias difíceis. Depois foi um regresso à sala com outros camaradas. Depois foi passagem do Aljube para Caxias, foram meses em Caxias, foi um julgamento. Foi um período de vida muito, muito, muito vivido, muito sofrido. Depois de ter sido julgado, fui condenado, saí, voltei à minha atividade de economista e continuei a luta como possível, mas em condições diferentes, como é evidente, porque já estava detectado, já não podia fazer o mesmo que fazia antes, e simplesmente continuei a luta. Fora da prisão, Sérgio conta-nos o episódio referente à morte de José Dias Coelho, assassinado pela PIDE. José Dias Coelho era um artista plástico, poeta e militante do PCP durante a ditadura. Eu gosto muito, é a maneira de dizer. Eu tenho sempre necessidade de referir um episódio da minha vida que marcou-me de uma forma indelével. No dia 19 de dezembro de 61, estava à espera de um camarada em Lisboa, na rua dos Lusíadas. Ele não chegou porque foi assassinado no caminho. Foi a morte de José Dias Coelho, que o Zeca Afonso canta como a morte saiu à rua, e eu estava à espera do José Dias Coelho. Ele não apareceu. Tivemos uns dias sem saber o que é que se tinha passado. Só muitos dias depois veio a saber que tinha sido assassinado, o trajeto que ia fazer até a chegar ao meu encontro. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai, e um rio de
sangue de um peito aberto de sal. E o sol da bigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. É impossível pensar na repressão e não pensar na inserção e na opressão direcionada concretamente para as mulheres. Neste tempo, as mulheres estavam legalmente impedidas de fazer coisas que hoje são perfeitamente comuns, como ser polícias, juízas, militares ou diplomatas, usar métodos contraceptivos, sair do país ou simplesmente abrir uma conta bancária. Tudo isto requeria autorização do pai, do marido ou da PIDE. A ideologia dominante era profundamente conservadora na sua percepção da mulher, que ficava confinada a ser mãe e tomar conta do lar, de acordo com a vontade do seu parceiro. A manutenção da ordem social dependia da restrição e controle da mulher. Neste contexto, é interessante saber onde estava a mulher na resistência, tendo em conta o papel fundamental que tiveram, lidando com uma forma sobrecarregada de opressão, sendo-lhes constantemente incutido, mesmo na resistência, a sua secundarização. Uma grande parte das mulheres na resistência militavam em organizações não concretamente direcionadas para a emancipação da mulher. Apesar disso, havia já organizações fruto das mobilizações das mulheres, como por exemplo o MDM, Movimento Democrático das Mulheres. O MDM foi herdeiro de organizações de mulheres precedentes, como a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e o Conselho Nacional das Mulheres. Fundou-se em 1968, ainda durante o Estado Novo, lutando por direitos essenciais que ajudariam a mulher a inserir-se socialmente. Havia também demonstrações de que as ideias feministas se iam fazendo afirmar, ainda no contexto da ditadura, como com a publicação e surgimento de livros e obras por mulheres que falavam sobre o seu lugar, sexualidade e temas políticos da época, destacando-se a obra Novas Cartas Portuguesas das Três Marias, Maria Velho da Costa, Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta, em 1971. A obra levou as autoras a julgamento, que só acabou após o 25 de Abril, no dia de leitura da sentença, a 7 de maio, em que as autoras foram absolvidas à porta do tribunal. As Três Marias anunciaram a criação de uma organização que condensasse as suas lutas e legado de resistência, o Movimento pela Libertação das Mulheres, MLM. As bases estavam fundadas por uma luta das mulheres, pelas mulheres e representada por mulheres. Contudo, é importante sublinhar que apesar desta aparente nova liberdade, mesmo durante o período revolucionário, a emancipação da mulher mostrou-se difícil. O MLM convocou já em janeiro de 75 uma manifestação em que, no Parque Eduardo VII em Lisboa, seriam queimados símbolos da opressão às mulheres. A manifestação foi impedida com ataques de homens que inclusive tentavam despir e agredir as mulheres participantes. No mesmo ano, dia 8 de março, o MDM convocou uma manifestação em que, no caso, conseguiu vigorar e que colocou as mulheres nos jornais, desta vez profetizando a sua ascensão na nova vida política portuguesa. Havia contradições que ainda coibiam as mulheres de se inserirem normalmente e que lhes ditaram uma jornada de luta que ainda se prolonga até hoje. O MLM acabou por se dissolver e apenas o MDM permanece ativo atualmente. É importante entender que, mesmo estando envolvidas em movimentos de esquerda, até ao 25 de Abril, muitas mulheres eram relegadas para as funções de reprodução social que mantinham os seus camaradas na luta ou constrangidas pelas funções que tinham de desempenhar para as suas famílias. Nunca houve, porém, um ambiente de resignação em que as mulheres portuguesas não quiseram e não tomaram as rédeas da sua emancipação. Sempre houve luta e sempre houve presas, mas sempre houve esposas mandadas calar e ainda hoje é constrangedor e não unânime falar sobre o papel da mulher. É importante não enaltecer apenas as que, heroicamente, conseguiram lutar, mas todas as mulheres que queriam ir para as ruas e não conseguiram. A tua vontade, justiça e igualdade não chega aqui dentro de casa. Eu só te sirvo para a maré vaza, mas eu já sinto a minha maré cheia a subir. Meus olhos cansados abrem-se espantados para a vida de que me falavas, para combater contra os donos de escravas. Meus olhos verdes que te vão falar e que tu vais ouvir. Além da repressão em Portugal, o regime do Estado Novo reprimia fortemente os povos africanos colonizados que lutavam por independência na chamada Guerra Colonial. Em dezembro de 1960, trabalhadores angolanos iniciaram a revolta da Baixa do Cassange, em Angola, por estarem cansados do regime de trabalho forçado e da produção obrigatória de algodão que se sobrepunha à própria agricultura de subsistência e gerava uma situação de pobreza e fome grave. Esta revolta acabou reprimida pelas tropas coloniais portuguesas com fuzilamentos, bombardeios aéreos e destruição de aldeias inteiras, deixando 71 mortos. Estas ações levariam ao começo da Guerra Colonial nos meses seguintes, já em 1961, com as ações do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e da UPA, União das Populações Angolanas. Mais tarde, em 1963, inicia-se na Guiné-Bissau com os ataques do PAIGC,
Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, a vários quartéis das tropas portuguesas. Em 1964 chegaria também a Moçambique pelas mãos da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. A guerra colonial teve uma natureza de guerrilha, com os movimentos de libertação a coordenarem ataques de surpresa às forças coloniais e a estabelecerem, com avanços e recuos, algumas zonas liberadas. Para falar mais disto, temos connosco Alberto Matos, historiador e militante do Bloco de Esquerda, que vivenciou todo este período e tinha então acabado de entrar no Colégio Militar em Lisboa. Para terem uma ideia, eu entrei em 62, na altura tínhamos começado a Guerra Colonial em 61, cantava-se nos pátios das escolas o Angola é Nossa, portanto havia todo um clima chauvinista, um clima, portanto, de fé patriótica que o Salazar aproveitou no sentido de reforçar o seu regime. E nessa altura, os alunos do 6º e 7º ano, atualmente seriam 10º e 11º, que não havia 12º, ofereciam-se para ir combater para Angola. Para vocês terem uma ideia do fanatismo chauvinista que se criou. Evidentemente, nem o Salazar foi tão parvo ao ponto de os deixar ir putos para lá, com 16 ou 17 anos, mas isto retratava um apoio quase unânime, se não ao regime, pelo menos à guerra. Eu saí em 69, 7 anos depois fiz lá o secundário. E, curiosamente, no meu curso, éramos 50 finalistas, 49 foram para a vida civil. São um dos tipos, que eu não quero dizer que era o mais burro, mas era um dos piores alunos, é que foi para a Marinha. Mesmo assim era a coisa menos má das Forças Armadas, porque a Marinha havia até já uma certa tradição de esquerda e antifascista e tal. O desgraçado foi lá parar, porque os outros 49 foram para diversos, e não eram especialmente de esquerda, era pela experiência, por verem ex-professores que eram militares irem à guerra, ou já não voltarem, ou voltarem com um bracito a menos, ou com uma orelha cortada, ou com um estilhaço não sei de onde. Quer dizer, a pouco e pouco, 7 anos depois a guerra já não era popular. E este aspecto é extraordinariamente importante. Em 68 houve uma manifestação em Lisboa contra a guerra do Vietnã, porque ainda não se podia fazer contra a guerra colonial, mas em 69 as manifestações estavam a ser abertamente contra a guerra colonial. Para quem possa não estar familiarizado, a Guerra do Vietnã teve várias fases. Começou logo após a Segunda Guerra Mundial, entre as forças anticoloniais do Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, e as tropas coloniais francesas que tentavam recuperar a antiga colónia da Indochina francesa, que havia sido ocupada pelo Japão durante a guerra. A segunda fase dá-se logo após a partição do país e ocorreu oficialmente entre o Vietnã do Norte, que tentava construir uma sociedade comunista, e o Vietnã do Sul, uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos. Apesar do Vietcong ter vencido a guerra em 75, o país ficou completamente devastado e as suas terras envenenadas devido aos bombardeios e ao uso em massa de napalm, armas químicas e agentes cancerígenos, deixando um rastro de 4 milhões de mortes no país. Eu aderi a esse movimento dos comitês de luta anticolonial, etc., e depois a vários grupos de esquerda, ou de extrema esquerda, como se dizia na altura, precisamente porque diziam independência já, e acabou a conversa. Mas voltando ao colégio militar, que era suposto alimentar a academia militar, o problema é que a academia ficou sem esse alimento. O meu curso foi apenas um espelho disso. Só foi um tipo neste caso, para a Escola Naval. Não foi ninguém para a Academia Militar, para o Exército. E de todo o país vinham muito poucos. De tal maneira que o curso da Academia Militar, que era tudo à borla, né? Estava tudo incluído, e ainda recebiam 400 escudos por mês. Não era assim tão pouco. Aí em 72, salvo erro, o Marcelo Caetano, já em desespero, aumentou o salário para 4 pontos, 4.000 escudos, que era superior ao salário mínimo que se conquistou a seguir ao 25 de Abril, 3.300 escudos. Portanto, era um tacho, mas não havia. E pior ainda, nós, por exemplo, os alunos de Engenharia Militar, que frequentavam, na parte mais técnica, frequentavam o Instituto Superior Técnico, que eu era dirigente associativo, a determinada altura, também para aí em 72, havia 4 cadetes que entravam fardados lá no técnico, a malta gozava com eles, como é óbvio, fardas ali dentro, não é? Não eram polícias e tal, malta, palhaços. Bem, desertaram todos, ficaram tão desmoralizados, e são excelentes pessoas, antifascistas, eu sei que alguns emigraram para a Suécia. Quer dizer, os poucos que entravam na Academia Militar desertavam, e entravam pouquíssimo, já ninguém queria a guerra, nos anos 70, a partir de 69, 70, 71, 72, até ao 25 de Abril. E, portanto, não há derrota política e militar maior quando um povo, ou sobretudo quando os soldados já não querem fazer a guerra. E isto é uma das conclusões que eu tiro, é que nós ganhámos a guerra. Nós ganhámos a guerra de libertação. A guerra colonial foi perdida pelo colonialismo português, pelo exército português. E eu gostava até de afirmar isto com muita veemência, porque há quem diga, ainda hoje, os saudosistas, etc., quando vêm evocar os Marcelinos da Mata,
que a guerra estava ganha. Foram os traidores a seguir ao 25 de Abril que entregaram as colónias. Então a guerra estava perdida politicamente, mas militarmente estava controlada. Mentira! Uma guerra perdida politicamente está perdida militarmente. E não há pior derrota, até militar, do que quando os soldados se recusam a combater, ou quando ninguém quer ser soldado ou oficial, ou quer que seja por motivo pago. Isto é tão verdade que a primeira medida da Junta de Salvação Nacional em relação à guerra, logo anunciada na noite de 25 de Abril, pela voz do fascista Spínola, porque eu sempre o conheci assim, já agora só também dizer, o Spínola, antes de ir para a Guiné, andou-se a candidatar ao tacho de diretor do Colégio Militar, que era ex-aluno, e foi lá assistir a umas paradas. Eu assisti o Spínola a bater de pingalinha miúdos de 10 anos porque não estavam a marchar bem, não esticavam o braço, não esticavam a perna. Quer dizer, era um tipo que tratava crianças como se tratam cavalos, e os cavalos merecem todo o respeito, mais que o Spínola, obviamente. Portanto, imaginam que um gajo daqueles foi para a Guiné e depois, fruto de perceber que estava a perder a guerra, porque ele não é parvo, é daí que ele escreve o Portugal e o Futuro, em que ainda vem propor em 73 uma federação para salvar o Império Colonial, com uma capital rotativa, que podia ser em Lisboa, em Luanda e tal, uma tentativa desesperada de salvar o regime. Porque percebia, e ele sabia, se calhar tinha até informações, que a conspiração estava em marcha e que a guerra estava perdida. O general Spínola havia sido um dos principais generais do Estado Novo e brutal governador colonial da Guiné-Bissau durante quase toda a guerra. No dia 25 de Abril, o ditador português Marcelo Caetano recusou render-se ao Salgueiro Maia, um dos principais capitães de Abril, e em vez disso, transferiu o poder para o general Spínola, que viria a ser o primeiro presidente da República durante alguns meses, até aos acontecimentos do 28 de setembro de 74. E este aspecto é muito importante. Na noite de 25 de Abril, o Spínola vem dizer, bem, agora já somos uma democracia. Os senhores dos movimentos, nem chamam movimentos de libertação, chamavam-os terroristas, que é uma coisa que é um conceito muito amplo. Ainda hoje o ouvimos, mas aplicou-se aos movimentos de libertação. Têm que entregar as armas e depois aceitar um referendo dirigido e feito por Portugal, isto é, pelo colonizador, e depois logo se vê se a malta quer a independência ou não. Bem, isto uma guerra, quem perdeu a guerra não pode dizer uma coisa desta, ou pode dizer e cai no ridículo. De tal maneira que eu estou-me a lembrar de amigos meus até que participaram no movimento das Forças Armadas em Moçambique, a Comissão Coordenadora do MFA em Moçambique, aí a 25, ou 26, ou 27 de Abril, fez um comunicado a apelar ao pessoal da Frelimo para entregar as armas, porque agora já somos todos irmãos. Sabem o que é que aconteceu? No dia seguinte, houve um quartel não sei se foi em Moeda, já não, mas foi em Moçambique, um quartel de soldados portugueses que entregou as armas à Frelimo. Isto é, fizeram exatamente aquilo que era devido a quem, num reconhecimento que estes gajos ganharam a guerra e já não está aqui a fazer nada. E aí o movimento das Forças Armadas de Moçambique, como em todo lado, eu lembro o meu próprio Costa Gomes em Lisboa a ameaçar o pessoal de Angola, os movimentos tinham que entregar as armas e tal. Entregaram coisa nenhuma. E aí essa foi a nossa vitória na guerra de libertação, nossa, dos movimentos, e nós, portugueses que lutávamos contra, e que os nossos irmãos, os nossos aliados, eram os movimentos de libertação. Eu disse a vários tipos, até que alguns que andaram comigo no colégio militar, se me obrigarem a ir para a guerra, eu pego nas armas e vou imediatamente para o outro lado. A minha guerra é do outro lado. Se for obrigado a fazer a guerra, é do outro lado. E a seguir ao 25 de Abril, nós lançámos uma palavra de ordem que teve muito eco logo no 1º de Maio, embora fosse lançada por grupos mais ou menos de extrema esquerda, minoritários, etc., mas que aí acertámos completamente, que era nem mais um só soldado para as colónias. Um dos ícones que eu me lembro e que me deu um gozo imenso foi na noite ou na tarde de 27 de julho de 74, ver o fascista Spínola, que era o meu ódio de estimação deste puto, a chorar na televisão, a reconhecer a independência, e o gajo estava a gravar aquilo e chorou não sei quantas vezes, tiveram que interromper a independência da Guiné. Primeiro, a Guiné já era independente desde 24 de setembro de 73, mas também do processo de Angola, de Moçambique, e depois de Cabo Verde, São Tomé, portanto, todas as colónias africanas, e também de Timor, que depois teve aqueles desenvolvimentos que nós sabemos, sendo Macau um caso especial, transição para a China e tal. Portanto, o maior gozo foi ver um dos militares de topo da guerra, que foi o primeiro Presidente da República, o Spínola, a reconhecer a independência das colónias. Portanto, essa guerra nós ganhamos, a guerra de libertação. Numa comemoração há uns anos, eles agradeceram muito ao Sr. Alberto e tal, e a Solim, a Solidariedade Imigrante, o apoio que nos dão e tal. E eu, uma das coisas que disse é que, obviamente, não tenho nada que agradecer,
E muito pelo contrário, porque a minha grande escola política foi a guerra colonial e a luta dos vossos povos. Um dos meus ídolos, para além de outros clássicos, foi o Amílcar Cabral, que foi assassinado justamente na Operação Mar Verde. Um dos operacionais, um dos bandidos, era o Marcelino da Mata. Outro dos mandantes era o Alpuim Calvão, que foi um dos comandantes do MDLP com o Spínola. Foi uma organização terrorista de extrema-direita que matou gente, como por exemplo o Padre Max e Maria de Lourdes, fez agora 45 anos, há muito pouco tempo, em 2 de Abril, no dia em que se votou a Constituição. Estavam carros antifascistas e sobretudo de um padre, que era de esquerda, em Trás-os-Montes, a voar pelos ares com uma bomba, postos pelos mesmos assassinos que mataram a Amílcar Cabral. Portanto, esta ligação é importante que não se perca. E hoje, quando não é apenas um problema do revanchismo colonialista, obviamente há um substrato, mas já estamos a falar de outras gerações e sobretudo estamos a falar de uma perda de memória histórica que permite algum revisionismo histórico no sentido de tornar heróis aqueles que, bem, os heróis são sempre relativos, há sempre um lado e cada um tem o seu lado. O Marcelino da Mata, obviamente, será um dos heróis do colonialismo, sobretudo porque foi um vendido, foi um traidor ao seu próprio povo. É preciso não esquecer que ele era guineense e que, segundo se relata, não torturava ninguém, cortava-lhes os órgãos genitais, metia-lhes na boca e via-os morrer esvaindo sem sangue. Portanto, bem, ele também não aprendeu isto sozinho, portanto deve ter sido treinado para isto. Ana Barradas, escritora e tradutora portuguesa, nascida em Moçambique, fala-nos também um pouco sobre o impacto que os movimentos de libertação africanos tiveram no 25 de Abril em Portugal e no próprio processo revolucionário que se seguiu. O epicentro do 25 de Abril foi a Guerra de Libertação das Colónias. Se não tivesse havido uma luta armada dos guerrilheiros contra o exército ocupante, o exército português ocupante, não tinha havido 25 de Abril. Foram os guerrilheiros das ex-colónias que libertaram o povo português do fascismo. É que o colonialismo português é um colonialismo tardio, é o último colonialismo a ser libertado das suas colónias, à força. Os colonialistas portugueses saíram a pontapé das colónias, ao contrário de quase todos os outros que até negociaram as independências e a retirada das tropas, etc. Por causa do retardado do regime fascista, Portugal, os negociadores não tinham maneira de sair, não havia maneira, a guerra estava perdida militarmente. Os militares já não queriam combater mais. Não havia saída honrosa do ponto de vista da descolonização. Por isso é que os da direita dizem, e os retornados disseram na altura, que a descolonização foi mal feita. Claro que foi mal feita, porque nós já estávamos, os portugueses já estavam absolutamente sem margem de manobra nenhuma. Tanto que, quando numa fase imediatamente ao 25 de Abril, nas primeiras semanas, o MFA e o Spínola e o Costa Gomes, portanto a junta militar, começam a falar sobre o programa, eles ainda queriam manter as colónias. E foi a força dos acontecimentos e o recrudescer das últimas operações militares nas colónias que forçaram a tropa portuguesa a retirar por completo e os seus generais e capitães aqui na metrópole a aceitar, não temos outra hipótese porque eles venceram. Além disso, eles tinham a opinião pública em Portugal contra eles, porque já se estavam a fazer manifestações à extrema esquerda, concretamente a UDP, nos quartéis e nos seus núcleos, havia muitos núcleos de base nessa altura, manifestações contra a guerra, resistência ao embarque dos soldados, inclusive íamos ao cais de embarque para protestar contra, porque ainda houve embarques de soldados, ainda houve resquícios de guerra, particularmente em Angola, nessa altura. E organizámos muitas manifestações, algumas das quais grandiosas em Lisboa, em que a palavra central era nem mais um só soldado para as colónias. Portanto, foi essa pressão popular aqui em Portugal, foi esse desejo dos capitães e dos soldados de não quererem mais guerra, e foi sobretudo o avanço das tropas guerrilheiras em todas as frentes militares, em particular Moçambique, que era o mais difícil de resolver. A Guiné já era independente, é preciso dizer, há 2 anos que a Guiné já era independente, já tinha proclamado
a sua independência e 2/3 do território estavam fora do alcance dos portugueses. Moçambique transpôs a barreira da barragem de Cabora Bassa, Rio Zambeze, que os portugueses diziam que era insuperável e invencível. Mentira, eles fizeram isso, e isso é que decidiu a guerra definitivamente a seu favor. Portanto, havia todo o retardamento da postura que aceita a libertação das colónias, vem do atraso do regime colonial, atraso histórico e atraso social, político e cultural, e vem desse atraso que se transmite ao regime burguês via capitães de Abril e generais de Spínola e companhia, que eram, muitos deles, assassinos de guerra, criminosos de guerra, é preciso dizer. O Spínola morreu sem ser julgado como criminoso de guerra, por exemplo, e outros. É uma pena. É por isso que não houve revolução nenhuma. Houve continuidade do regime burguês sob uma forma democrática. A luta antifascista em que eu participei aqui em Portugal e a luta anticolonial em que eu participei em Moçambique são a mesma coisa, só que em meios e segundo fórmulas diferentes, mas uma decorre da outra. O fascismo só pôde sustentar-se porque tinha as suas colónias, onde exercia um regime ainda mais fascista, porque era colonial fascista. Como dizia o Samora Machel, o colonialismo moderno era o nazismo da nossa época. E se aqui em Portugal houve um regime fascista, lá nas colónias houve um regime nazi, perpetrado pelas mesmas personagens. Ainda sobre a continuidade do regime, é preciso lembrar que o governador de Moçambique naquela altura era o Baltasar Rebelo de Sousa, pai do Marcelo Rebelo de Sousa, que é o atual Presidente da República burguesa pós 25 de Abril. Isto quer dizer qualquer coisa, eu acho. E a luta antifascista prossegue até aos nossos dias, quer dizer a mesma coisa. Não podemos baixar armas, porque o fascismo está sempre à porta. Amílcar Cabral, líder e fundador do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, escreveu uma vez que, e passo a citar, a destruição do fascismo em Portugal deve ser obra do povo português e a destruição do colonialismo português deve ser obra dos próprios povos colonizados. Estamos conscientes das íntimas relações entre o colonialismo e o fascismo português. Os colonialistas e a exploração colonial estão seguramente na base do fascismo e do seu reforço. Se a queda do fascismo em Portugal pode não levar ao fim do colonialismo português, hipótese que é avançada por alguns dirigentes da oposição portuguesa, temos a certeza que a liquidação do colonialismo português arrastará consigo a destruição do fascismo em Portugal. Com a nossa luta de libertação, contribuímos eficazmente para a queda do fascismo português e damos ao povo de Portugal a melhor prova da nossa solidariedade. Esse fator é motivo de orgulho para os nossos povos, que esperam do povo português a mesma solidariedade com o reforço da luta contra o fascismo. Fim de citação. Infelizmente, apesar de Amílcar Cabral não ter vivido para ver a Guiné independente, pois foi assassinado por mercenários infiltrados no PAIGC ao serviço de Portugal, as suas teses acabaram por se confirmar e a luta anticolonial dos povos africanos levaria também à queda do regime em Portugal. Isabel do Carmo, enquanto fundadora em 1970 das já referidas Brigadas Revolucionárias, participou na organização de atividades de sabotagem do esforço de guerra do regime fascista português. A ARA, que a Isabel referirá, era a Ação Revolucionária Armada, uma organização armada do Partido Comunista Português, similar às Brigadas. Teve como principais ações a destruição de quase 3 dezenas de aviões militares na base aérea de Tancos e a sabotagem da central de telecomunicações durante uma conferência da NATO em Portugal e que causaria grande embaraço internacional ao regime. Não se pode desligar as ações das brigadas das ações da ARA também. Porque logo que nós fundámos as brigadas, nós fundámos as brigadas em 1970, depois de muito lutarmos a ver se o Partido Comunista as fazia, não fazia, mas logo que nós fundámos as brigadas em 1970, o Partido Comunista criou a ARA, como já tinha organização, a própria organização do Partido Comunista até fez a primeira ação antes de nós. Mas, portanto, nos anos 70, 71, 72, 73, até às vésperas do 25 de Abril, as ações que foram quase todas, tanto das brigadas como da ARA, contra a guerra colonial. E isso, de facto, afetava muito o regime, porque estava a dar-se uma guerra, a guerra colonial, e isso significava que eles não permitiam a independência das colónias e sacrificava também a ida de todos os jovens da vossa idade. Vocês, em vez de estarem aí, estavam nas colónias, sem comunicação.
porque não havia estas comunicações que nós temos hoje, nem sequer havia telefones nos sítios para onde eles iam, não é? E não se sabia, nem eles sabiam da família, nem a família sabia deles. Reparem o que eram, pessoas da vossa idade. Alguns vindos lá do campo, eu vi um relato muito interessante de uns que no comboio, e quando chegaram à beira da nossa litoral, olharam para o mar e disse: "Ah, que grande rio!". Portanto, eram pessoas que viviam num país estreitinho, mas que nunca tinham ido ver o mar, e coitados, vinham de lá para o meio da selva, para o meio da guerra, sem saber nada de nada. Portanto, isto que era a insistência do regime de manter as colónias, coisa que já no resto do mundo não acontecia, levava, por um lado, a bloquear a independência das colónias, por outro, à mobilização dos jovens numa guerra completamente injusta. E, portanto, as nossas ações foram quase todas, e as da ARA também, contra a guerra colonial. Eu acho que houve duas que foram muito marcantes, que tanto nos como noutros, que foram as ações nos barcos de embarque de tropas, sem que ninguém tivesse morrido, do Cunene e do Niassa. Mas depois houve duas grandes destruições de material de guerra, tanto da ARA como das brigadas, que foram de tanques de material, e isso foi uma grande destruição de material desse tipo, e tanto uma como outra foram as mais importantes. Foram mais importantes porque foi impossível esconder aquilo da população e, portanto, viu-se que havia ali uma atividade. O regime não estava habituado a isso. A ditadura não estava habituada. A ditadura estava habituada a tentativas de greves, ou greves mesmo, a distribuição de propaganda em papel, a uma resistência continuada e com gente heroica que levou nessa resistência, mas não encaravam a ideia das ações armadas. Inicialmente tinha havido lutas de rua com pessoas, com anarquistas, com comunistas, mas depois disso foram longos anos, 40 e tal anos, sem haver nada de físico em relação ao regime. Portanto, não estavam, nem a polícia estava habituada a isso, nem o próprio regime, a ditadura, estava habituada a dar uma resposta política a isto. E isso abalou-os muito. Eu considero que isso abalou muito os últimos anos do regime e acho também que foi um fator, não foi o fator, mas foi um fator para acelerar o movimento dos capitães. Portanto, essas eu considero as mais importantes. Para terminar o primeiro episódio na melhor nota possível, aproveitámos para perguntar aos entrevistados onde estavam no 25 de Abril de 1974, um dia memorável, principalmente para quem o pôde usufruir para sair da clandestinidade. Sérgio Ribeiro estava preso a 25 de Abril de 74 e deixa-nos o seu testemunho sobre a sua segunda prisão e a saída já após o 25 de Abril. Já em 74, no dia 18 de Abril, pelo que terei, segundo a opinião dos carcereiros e dos opressores, terei exagerado, terei ido longe demais. Estava na altura ligado a Bruxelas e a comunicação social. Ajudei a que se realizasse um programa de televisão na Rádio Televisão Belga, e daí resultou, em todas as razões, com certeza, a colaboração da Sierra Nova, no Diário de Lisboa, em tudo quanto era possível escrever e dizer, apesar da censura, apesar dos programas de rádio, passar a mensagem e insistir na necessidade de consciencializar. E fui preso no dia 18 de Abril, e quando estava à espera de ir de novo para a tortura, talvez, em vez disso, tive a surpresa, que não foi bem surpresa, mas foi por ser aquele dia, naquela hora, do 25 de Abril, que me libertou. Portanto, se há pouco disse que nos curros tive alegrias, descobri coisas, em 74 foi a alegria maior, foi a alegria quase de nascer outra vez. Foi sair da prisão, como eu gosto muito de dizer, com a porta aberta pelo lado de fora, pelos militares, pelos familiares, pelos amigos, pelos camaradas, e não pelo carcereiro. A dizer, vá-se lá embora e tenha juízo, senão volta cá outra vez. É esta a sensação que eu gosto muito de marcar. A diferença entre sair da prisão para, não a liberdade, mas para uma vida aparentemente livre, sair da prisão para a liberdade de todos, a construir por todos.
E foi um período empolgante em que se procurou construir a democracia, a liberdade, sabendo que isso era muito difícil, sabendo que ela não é oferecida, ela tem que ser conquistada. Isabel do Carmo estava clandestina no Porto para evitar reconhecimento no momento em que recebe a notícia da Revolução. Eu estava clandestina, eu era clandestina, dentro das Brigadas Revolucionárias do Partido Revolucionário Proletariado. Estava numa casa no Porto, porque sendo no Porto, como eu vivia em Lisboa, como eu era do Sul, era menos conhecida, era uma cara menos conhecida, apesar disso eu passava o dia todo fechada. Estava confinada, era um confinamento, mas era um confinamento um bocadinho mais duro, porque coexistia com o medo. E afianço-vos que eu tinha muito mais medo da PIDE do que tive agora quando tive Covid e estive internada no hospital. Não tem comparação. E, portanto, eu tinha medo. Eu acho que todos nós tínhamos medo, fala-se pouco disso, mas tinha. E, portanto, no dia 25 de Abril, houve um camarada, nós tínhamos a tipografia clandestina também na zona do Porto, na Maia. Houve um camarada meu que ia à tipografia e viu um Tatropa e pensou, alto lá, descobriram a nossa tipografia. Mas depois percebeu, viu a rádio e percebeu o que era. Também já havia alguns zunzuns, algumas coisas, informações de que ia haver qualquer coisa. E, portanto, ele vem ter comigo e diz-me, finalmente, há um movimento dos militares e estamos em liberdade. Foi uma alegria muito grande. Eu fui logo direto à tipografia fazer um comunicado, a dizer aquilo que vos disse, que acabava a luta armada, começava outra luta, era a luta em liberdade, e depois peguei no carro e vim para baixo para o sul, porque a minha filha era um bebê e estava no Barreiro com a minha família. As estradas estavam desertas. Eu conduzo pessimamente, isto é a crítica dos meus filhos, mas é mais ou menos verdade, e vim para aí fora, pela estrada fora. Coimbra ainda não se tinha entregue nesse dia, e vim para aí fora para ver a minha filha, que olhou para mim com um ar um bocado estranho. O que é que esta está aqui a fazer? E foi esse o 25 de Abril. Depois vim para as ruas, subi para cima do estanque e foi uma alegria. E terminamos com o relato de Francisco Fanhais, exilado na França. Eu estava em França, fui para a França em abril de 1971, de resto fui com o José Afonso e com a Zélia. Ele ia para Paris trabalhar com o Zé Mário na preparação do disco que depois veio a gravar em outubro e novembro de 1971, o Cantigas do Maio, justamente. E então eu estava cá em Portugal e estava numa situação um pouco complicada. Estava proibido de exercer as minhas funções de padre, estava previsto dar aulas de moral, que era professor de moral no Liceu do Barreiro, onde nas minhas aulas a gente falava de tudo e até de religião, digamos assim. Estava previsto de cantar, fazia parte do grupo dos que estavam previstos de cantar. E assim eu estava a sentir-me um pouco asfixiado e resolvi sair por uns tempos de maneira a poder ver que rumo havia de dar à minha vida. Portanto, fui em abril de 1971. Entretanto, em outubro e novembro participei na gravação do Cantigas do Maio. Né? Sou uma das 4 vozes, a última viva, que fez a gravação da Grândola, entre as outras músicas que compõem o LP. Portanto, os outros que gravaram eram o Zeca, obviamente, o Zé Mário Branco, o Carlos Correia e eu. Éramos os 4 a gravar a Grândola. Era que no dia 25 de Abril eu estava em França, esperando que as coisas mudassem em Portugal, porque em novembro de 1973 tinha sido preso uma série de amigos meus e aí disseram-me, pá, aguenta aí, não é a altura de voltar para Portugal. E eu aguentei até que aconteceu o inesperado 25 de Abril de 74. Eu telefonei nesse dia a um amigo meu e ele disse, pá, passa-se em Portugal alguma coisa, não sabes o que é que se passa? Eu disse, não faço ideia nenhuma. Há um golpe de Estado, aqui anda em grande revolução, está tudo virado do avesso, grandes confusões, grandes barafundas. E a nossa dúvida era saber se o golpe que se estava a desencadear era de direita ou era de esquerda, se era, por exemplo, a ultradireita mandada pelo Couso de Arriaga a querer voltar aos tempos de Salazar, ou se era, pelo contrário, um golpe democrático que significasse a mudança radical no nosso país. Depois, ao ouvir as músicas na rádio, percebi efetivamente, e depois a confirmação de conversas com outros amigos, que aquilo que estava a passar era de facto um golpe tendente a instaurar a democracia e acabar com o regime ditatorial que tínhamos vivido até aí fim. Portanto, meti-me no comboio, no dia 29, quando as fronteiras abriram, cheguei a virar famoso no dia 30, e o primeiro episódio, quer dizer, era uma manhã fria, não havia ninguém, a estação estava completamente deserta, à exceção de um cabo que andava na estação, batendo os pés no chão por causa do frio, e com uma espingarda a tiracolo, ou ombro, já não sei. E então ninguém foi autorizado a sair do comboio. Nosso cabo, ao passar debaixo da janela onde eu estava, conjuntamente com um amigo,
esse amigo perguntou-lhe, assim muito baixinho, a imitar o tempo em que nós estávamos ainda na ditadura e tínhamos que falar em segredo, que era para não sabíamos que ouvidos é que estavam na mesa ao lado a ouvir-nos. Falou assim baixinho para ele e disse: ó nosso cabo, diga-me lá, onde é que estão os pidos? Estava a brincar, obviamente, não é? O nosso cabo, ou porque não estava a brincadeiras ou não percebeu a piada, não é? Levantou a espingarda acima, com a mão bem alta e disse: amigo, fala alto porque isto agora é um país livre. Não é? Esse foi o primeiro flash do Portugal Novo que eu assisti, que eu participei logo após o 25 de Abril, quando abri a janela e pela primeira vez respirei o ar puro de Portugal diferente. E assim chegamos ao fim do primeiro episódio desta pequena série dedicada à Revolução Portuguesa. No segundo episódio, que será lançado dentro de uma semana, iremos abordar o processo revolucionário, a contra-revolução de 25 de novembro de 75 e o seu legado na atualidade. Finalizaremos com o terceiro episódio sobre o colonialismo português e as suas consequências nos povos colonizados e no racismo que perdura em Portugal até hoje. No futuro, esperamos poder voltar a abordar diversos tópicos relacionados com a história da nossa classe em todo o mundo, e especialmente nos países lusófonos como Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. As músicas usadas foram a Com uma Flor com uma Arma, de Paulo Carvalho, A Morte Saiu à Rua e a Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, e a Aqui Dentro de Casa, do José Mário Branco. Deixo um grande agradecimento a todas as pessoas que tornaram este podcast possível e em especial aos entrevistados: Isabel do Carmo, Francisco Fanhais, Sérgio Ribeiro, Ana Barradas e Alberto Matos. Nos próximos episódios, além da participação de alguns destes convidados, teremos também connosco Manuel Monteiro, escritor, alfarrobista e ex-deputado da UDP, Francisco Raposo, sindicalista e militante da esquerda revolucionária, e Isabel Castro Henriques, historiadora especializada na história da África. Por fim, obrigado a todos os ouvintes e se gostaram, partilhem com os vossos amigos e vemo-nos no próximo episódio. Abril sem medo, vesti minha farda, fardado em segredo. Em abril, sem medo da raiva e da dor, do suor sem terra deste dó maior, do lucro e da guerra, das armas em flor. Nasceram razões, nasceram abraços, nasceram canções, nasceram bandeiras da cor deste sangue que temos nas veias, que temos na carne. Nasceu meu país criança, em abril, tempo de mudança. Meu povo, raiz de um cravo de esperança.